I raise a hallelujah in the presence of my enemies. E aí, pessoal? Muito boa noite, muito bom dia, boa tarde para você que vai estar nos assistindo ao vivo, ou então depois vai estar salvo no nosso YouTube. Aí a gente está começando mais um episódio do nosso podcast de Deus para nós. Seja muito bem-vindo, fique à vontade conosco. Essa é a mesa que o Senhor separou para nós e nós temos uma convidada muito especial, uma mulher de Deus que tem estado no Amazonas levantando esse encargo de mulheres cheias do Espírito Santo. Eu acredito que esse podcast vai edificar muito a vida de vocês e vocês vão ser realmente impactadas por aquilo que Jesus vai liberar. Sim, e que honra, meus amigos, que honra, meus amigos, que honra! Nós queremos apresentar a vocês a nossa querida pastora Silene Carvalho, que nessa noite nos dá a honra de nos assentar à mesa com a gente aqui. Obrigada, pastora, muito obrigada. Seja muito bem-vinda, pastora, fique à vontade. Meninas, muito boa noite, a graça, a paz, o amor e o favor do Senhor. Amém. Muito boa noite, bom dia, boa tarde, como é a pegada, isso, né, Thay? Para você que está nos assistindo agora, e para mim é um motivo de muita alegria e me sinto honrada por estar aqui nesse tempo maravilhoso que o Senhor tem levantado vocês. Amém. Nessa programação, eu diria assim, de Deus para nós. Amém. Pastora, sem dúvida, a honra é toda nossa. Nós queremos apenas só reafirmar aqui para deixar salvo. É verdade. Aquilo que a gente já falava antes. Nós temos a senhora como uma grande referência nesse tempo, sabe? Eu estava lembrando um pouco de como lhe conheci, de quanto a senhora me ajudou em um período tão delicado da minha vida. Meu Deus, eu admiro. E como eu estava falando, pensando alguns dias atrás, falando a respeito do meu avô, que ele teve uma doença bem grave, e eu disse, que privilégio eu tenho de estar num tempo que eu não preciso, que eu tenho ótimas referências nesse tempo, nessa geração, e a senhora, sem dúvida alguma, a senhora é uma mulher, meu Deus, que eu admiro tanto, eu amo tanto, e é uma honra imensa pra gente, a senhora estar aqui, ter aceitado o nosso humilde convite, né, Rose? Sim. E a pastora Silene, além de ser uma referência, é uma mulher que você a procura e ela está disponível. Para mim, é tão grande no sentido de intensidade, de amor por Jesus, de quebrantamento, de dizer não, nós somos mulheres cheias do Espírito Santo. Eu só consigo ver a senhora uma mulher cheia do Espírito Santo. E me ajudou num momento muito difícil da minha trajetória. Foi uma mulher que disse, bora, Rose, eu tô aqui para te ouvir, e sem me conhecer, sem ser minha pastora, mas entendendo que o propósito não tinha a ver com ser a minha pastora, mas ser mulheres que ajudam mulheres. Amém. Isso se chama visão de reino, né? Sim. Quando a gente verdadeiramente conhece a Jesus, a gente não se restringe a quatro paredes, a gente olha reino. Amém. É verdade, e realmente, meninas, é esse amor que eu sinto. Jesus, ele me salvou e ele expandiu verdadeiramente o meu coração para que o amor dele pudesse se derramar através da minha vida. E eu louvo a Deus, né, por cada palavra. Nem sei se sou digna de ouvir da parte de vocês todo esse sentimento, mas uma coisa que eu posso afirmar juntamente com vocês é que realmente o Senhor me chamou para cuidar de mulheres, para amar mulheres, para segurar na mão e dizer vamos juntas. Amém. E é sobre isso. E para iniciarmos aqui, nesse contexto de perguntas, como foi que Jesus lhe encontrou? Ah, Jesus é lindo, né? Ele me encontrou no meio de uma família de 7 filhos, onde eu sou a caçula, onde ele salvou a minha irmã número 4, né, quando ela tinha apenas 10 anos de idade, era uma adolescente, e enfrentando os pais e os irmãos, os mais velhos e os mais novos, sendo eu a caçula, teve ali muita resistência, mas eu conseguia ver Jesus nas ações dela, nas escolhas dela, e eu fui interagindo então com todo aquele testemunho excelente, e por vezes o inimigo me usava contra toda aquela edificação do que o Senhor estava fazendo na vida dela. Eu
né, de algum modo, sempre procurava irritá-la nos momentos dela. Eu sempre conto isso quando eu vou pregar, até para encorajar pessoas que estejam orando pelos seus familiares. O inimigo me deixava muito irritada quando ela estava, então, nos momentos dela de adoração a ele, nos momentos de reflexão, e eu sempre tentava, de algum modo, tirar a atenção. Mas quando tudo aquilo passava, eu ficava pensando, o que está acontecendo na vida dessa menina? E depois, logo mais, né, uma jovem, e depois ela já como uma mulher, e tudo aquilo me edificava. E o meu encontro com Jesus, ele foi aos 23 anos de idade. Quando ela se converteu, eu acredito que eu tinha 6 anos de idade, então ela falava de Jesus, por vezes me levava nas escolas bíblicas de férias, mas ali eu não tive ainda o encontro com Jesus, mas ensina a criança no caminho em que ele deve andar. E quando ele for mais adiante, já um moço, ou quem sabe um velho, ele vai se lembrar dele. Amém. E assim aconteceu comigo. Então, o meu encontro com Jesus, ele foi sendo preparado ao longo de toda essa trajetória, mas ele culminou num momento em que eu já era uma jovem, aos 23 anos de idade, concluindo faculdade, tendo uma vida independente, tinha meu emprego, tinha o meu carro, tinha uma boa ascensão social, era muito bem relacionada e estava vivendo tudo aquilo que o mundo faz de brilho colorido para lhe prender. Mas eu sentia um vazio. E ele foi preenchido pela graça do Senhor. Eu não estava doente, eu não estava no fundo do poço. Eu louvo a Deus porque ele me despertou debaixo de uma graça. Eu vim pelo amor. Amém. Glória a Deus. Amém. E a senhora falando, a senhora é a sétima filha. Filha número 7. Eu também. também. Olha aí as coincidências dessa mesa. Eu sempre falo isso, né? Que Deus, ele é um Deus organizado. Ele não faz nada aleatório. Tem um propósito para tudo que ele permite até que aconteça e nada foge do controle dele. E eu acredito que a sua história é para nos inspirar, dizer, eu não precisei passar por uma doença para que eu dissesse o meu sim. Eu não precisei, como a senhora mesmo falou, estar no fundo do poço para que eu desse meu sim para ele. Somente foi atraída, eu vejo muito isso, atraída com cordas de amor e pelo amor, né? Pelo próprio amor. Amém, pastora. E desde lá, como foi a construção da sua vida cristã, assim, apesar de já ter tido uma boa base, né, na infância, tudo, mas até aquele momento de a senhora, ok, agora eu vou congregar, né, onde eu vou me encaixar, como foi essa construção de encontrar em Deus o seu propósito? Já queimava alguma coisa no seu coração? É tão interessante, Tati e Rose, que ouvindo a Rose falar sobre se posicionar, né? Quando eu me converti, eu vim atraída pelo amor, mas eu entendi a responsabilidade que nos cabe quando Jesus nos chama, quando Jesus nos resgata. Então ele entra com a parcela dele, mas eu também tenho a minha parcela, a minha decisão em abrir mão de algumas coisas para viver a santificação. Ele entrou com a redenção, com a salvação. O Espírito Santo entrou com a santificação. Eu precisei fazer escolhas, eu precisei romper com amizades, eu precisei tomar algumas atitudes para que eu pudesse viver um tempo glorioso que eu tenho vivido de experiências com Deus, e no céu eu vou viver a plenitude dessa glorificação com Jesus. Mas quando eu me converti, a minha irmã, essa irmã número 4, que foi a primeira que se converteu, ela já estava casada e ela casou com um pastor. E eles, então, eram líderes numa igreja batista, a Igreja Batista Unidade. Era uma igreja que eles foram enviados, que ficava naquele tempo, em 1999, no último bairro de Manaus. Era muito distante. E eu era uma patricinha, enjoada, meio temperamental, meio precisando de realmente um tratamento do Senhor para aprender o que era o amor, para aprender o que era a alegria, mesmo no meio de dificuldades e de crises, porque eu não estava vivendo isso. Mas eu acho que é muito relevante eu dizer para vocês que eu me converti, então, num domingo, e na segunda-feira o Espírito Santo já começou a fazer uma obra, um trabalho no meu coração, onde eu precisei fazer escolhas. Tem muita gente que confessa Jesus e continua do jeito que está,
com a mesma vida, com as mesmas palavras, com as mesmas roupas, com os mesmos hábitos, com os mesmos amigos e com a mesma vida medíocre. Mas o Espírito Santo me ensinou que não deveria ser assim. No dia seguinte, então, quando eu voltei do meu trabalho, o Espírito Santo falou ao meu coração, gente. Eu senti que eu precisava ter uma vida diferente. Nessa vida não caberia pontes que me ligassem ao passado. Então eu quebrei todos os CDs de músicas. Na minha história precisou ser radical. Naquele tempo eu consumia músicas de Ivete Sangalo, gostava de Boi Bumbá, de uma série de coisas que certamente iriam me reter a lembranças, a um passado, a situações que poderiam me fazer desistir da caminhada. Mas eu achei importante quebrar aquilo tudo, que a partir de então eu queria ser edificada pelo Senhor no meio dos louvores. Eu aprendi que Deus habita no meio dos louvores, então eu queria estar aonde Deus habitava. Então eu fui para o meu guarda-roupa, eu percebi que eu só tinha pedaços de roupa, e roupas que remetiam à sensualidade. Uma nova vida em Cristo não caberia mais eu me vestir daquela forma. E então eu entendi que eu não deveria dar para as pessoas aquilo que não serviria para mim. E eu lembro que eu fiz um limpa no guarda-roupa. Eu acho que eu fiquei com 2 calças jeans, pouquinhas blusas, e percebi o quão sensual eu andava. O quão, por vezes, você acaba emprestando, né? Sua boca, sua mente, o seu corpo, para que as estratégias de Satanás se cumpram. Então, uma nova vida em Cristo precisa passar por decisões. E eu fui congregar, então, na igreja da minha irmã e do meu cunhado, como eu falei, muito distante e bem fora da realidade social que eu estava vivendo naquele momento. Então, eu precisei romper até mesmo com amizades, porque certamente eu teria voltado atrás. E eu mergulhei de cabeça naquele novo universo, conhecer irmãos em Cristo com uma cultura, com um jeito de ser totalmente diferente do que eu vivia, mas eles tinham algo que eu não tinha e eu precisava daquela comunhão. Eles tinham intimidade com Deus. Eles abriam a Bíblia e, por vezes, até sem saber ler direito, eles conseguiam extrair dali coisas que só o Espírito Santo poderia traduzir. Eu olhava para eles e dizia, eles têm o que eu não tenho. Eu também tenho algumas coisas que eles não têm, mas eu quero aprender a andar com Deus como eles andam. E ali eu fui crescendo. Meu Deus, num contexto bem simples, né? Num contexto bem simples. Eu vejo uma transição, né? O Senhor transicionando de um glamour para um contexto bem simples, mas que lhe preencheu. Com certeza. E foi duro, pastor, essa experiência, assim, de choque, ou a senhora estava realmente decidida? Eu estava num primeiro amor. Sim. E eu mergulhei na palavra do Senhor. Então tudo para mim era novidade. Eu tive muitas perdas realmente. Mas como era tudo muito novo e quando a gente se entrega com intensidade a Jesus, você não tem medo de nada. Você acredita que Deus, ele é o teu Pai. E mesmo quando as coisas parecem que estão dando errada, tu pensas, tá tudo no plano, tá tudo no controle, deve ser assim mesmo, deve ser Deus mostrando o poder dele. Então eu perdi amigos porque pensavam, essa menina ficou doida, né? Eu lembro que algumas amigas de faculdade até quiseram ir nessa igreja, eu quero ver o que é que tu tá vivendo. O que foi isso que te transformou? Algumas ficaram horrorizadas, porque acharam, nossa, que lugar! E outras foram alcançadas pela graça do Senhor. Eu lembro de uma colega de faculdade que eu pouco falava com ela, e eu estava assim, no meio do ano. Eu me converti em agosto, no segundo domingo de agosto de 1999. E era então o último semestre para eu concluir a faculdade de Ciências Contábeis. E quando eu me converti, eu precisei me afastar de algumas pessoas que iriam me conduzir para festas, para lugares que já não me cabiam mais. E eu comecei a olhar ao meu redor e perceber coisas que antes eu não percebia. E ali eu percebi uma colega que depois se tornou uma amiga e uma das minhas primeiras ovelhas. Ela estava sempre ali, introvertida, e eu percebi, ali o Espírito Santo já foi começando a me usar realmente nesse amor por mulheres, né? A me importar com a dor. E eu percebia que algo não ia bem, me aproximei, e eu pude ver ali que ela era uma pessoa depressiva, ela estava passando uma situação muito difícil, e na casa dela, além dela, ela estava com uma cunhada e uma sobrinha, com o mesmo quadro. Eu estava engatinhando ainda na fé e tudo eu corria para o meu pastor, me ajuda. Eu acabei de encontrar uma pessoa que está precisando muito, tadinho, eu não dava sossego a ele. E ali ele começou a visitá-la e toda essa família se rendeu ao Senhor Jesus. Amém, Jesus. E ela disse que a partir de um novo brilho que via na minha vida, naquela entrada e saída da faculdade,
que ela encontrou o amor maior que foi Jesus. Amém. Coisa linda, né? Uau, a senhora, como falou, já sentia o seu coração queimar, já estava muito inclinado a isso, muito, né? Inclinado. Em cuidar de outras mulheres. E a senhora hoje é uma mulher que é idealizadora de, não vou dizer movimentos, mas vou dizer de projetos, né? Como Tarde Entre Mulheres, Clube das Três e o Forjadas no Secreto. Como foi, pastora, que nasceu, como que nasceu esses projetos? Como é que a senhora recebeu de Deus? Qual foi a direção? Da Igreja Batista Unidade, o Senhor me permitiu cooperar em algumas outras igrejas, até mesmo para que eu tivesse experiências. E em cada uma das que eu passei, ficou algo de Deus, né? Na minha vida. Amém. E eu pude também dar algo de mim nessa troca. Então, a última igreja que eu fui congregar foi a Igreja Batista União, que é a que eu congrego hoje, né? A primeira foi a Unidade. E hoje eu trabalhei na União desde 2012. Lá eu conheci algumas amigas também muito apaixonadas por Jesus. E ali naqueles encontros, naquele cafezinho do fim de tarde, eu comecei a falar do desejo que eu tinha e do amor e vontade de expandir aquilo que a gente conversava para que muitas outras mulheres tivessem acesso. E elas disseram, nossa, a nossa amizade é recente, mas a gente se encaixa muito nisso, né? E vocês até as conhecem, Vanessa, sim, a Vinha, a Carol, a Tati, a Nanda. E nisso, nós tivemos acesso ao testemunho da Bianca Toledo, que naquela ocasião, 2014, tinha sido algo tão tremendo, né? O que o Senhor tinha feito de resgate na vida daquela mulher. E ali nós nos unimos, oramos, Deus testificou e nós decidimos trazê-la para que ela pudesse compartilhar o testemunho do que Deus fez, né? A glória não é dela de forma alguma, mas era de Deus operando na vida dela. E de um primeiro momento nós organizamos uma programação para 2.000 mulheres. Uau. A gente só desse simples desejo de compartilhar, de trazer mais mulheres para um despertamento, já culminou nessas 2.000 mulheres. Fizemos no Pedras Vivas e foi uma explosão de poder. Foi algo lindo. Foi em abril do ano de 2014 e assim surgiu Tarde Entre Mulheres. Vivemos muitas experiências tremendas com Deus na realização. No mesmo ano, em agosto, devido à grande explosão e quantas mulheres foram muito edificadas e elas queriam experimentar mais do Senhor. E a gente trouxe naquele mesmo ano Helena Tanuri, também para 2.000 mulheres, na Newton Lins. Não. E ali foi algo muito glorioso também. E a gente seguiu, então, fazendo num outro formato alguns anos depois, já como lives. Isso no início ali da pandemia, ainda no projeto Tarde Entre Mulheres. Só que em 2016, né, 2014, nós fizemos 2 programações presenciais. Depois a gente ficou administrando algumas coisas assim pequenas, mas sem reunir público. 2020, então, as lives. Mas em 2016, eu iniciei um grupo no WhatsApp chamado Clube das Três. É uma chamada de oração para mulheres de todo o Brasil e de alguns países até, onde o desafio é orar às madrugadas. Amém. E você participou por um bom tempo, né, Tati? Sim, foi muito bom. Meu Deus, a gente acordava às 3 horas da madrugada para orar. E assim, eu tenho uma dificuldade no sono horrível, mas eu lembro de estar ali. Que prazeroso foi isso, né? Tantos milagres. E o grupo do WhatsApp, ele te permite você receber as experiências das outras mulheres também. Quantos milagres surgiram. Eu, minha mãe, minhas amigas da igreja, todas também participamos durante um bom tempo, né? É verdade. E a sua mãe ainda está lá conosco. A mamãe ainda está lá, firme e forte. Eu não participei, mas orar de madrugada sempre. Assim, eu acho que não acredito que a fila é menor, não é por aí. É só o entendimento de que as primeiras horas ali do dia a gente entregar a primícia pro próprio Deus, pro nosso Deus, na verdade. E a senhora falando Tarde Entre Mulheres, né? Eu fui uma pessoa que foi alcançada, não queria ir pro Tarde Entre Mulheres, a Tati me fez o convite na época. Eu não lembro que ano. Você foi na terceira edição, em 2019, a Mesa com o Rei, onde nós já não trouxemos mais pessoas de fora. Nós entendemos que o Senhor estava nos levantando nessa chamada, nesse resgate às mulheres de Manaus. Então fomos eu e Vanessa. Né? Nós iniciamos
o projeto, e então nessa ocasião nós fomos desafiadas. Eu já não estava mais morando em Manaus, eu estava morando em Recife. E é interessante você tocar nesse assunto, porque quando eu estava vindo para Manaus no avião, Deus me deu o tema de uma programação para eu fazer com as mulheres. E junto com o tema dessa programação, Deus me deu um título e tópicos. E aí surgiu o esboço do primeiro livro que eu estou escrevendo. Uau, senhora, eu ia perguntar, a senhora acredita que eu tava pensando nisso, e eu tava com medo de perguntar, pensando que a senhora já tinha um livro. Mas aí ele está sendo Faltam 2 capítulos. Tá sendo gerado. Uau, amém, glória a Deus. E como o Tarde entre Mulheres, ele edifica a vida daquelas mulheres que participam, né? Como eu falei, não queria ir. Sempre fui na verdade, muito resistente em relação a culto de mulheres. Porque sempre ouvia falar de culto de mulheres que cuidavam de filhos e mulheres que cuidavam do seu marido. Então, na minha realidade, não fazia sentido como solteira. Então, eu disse, Tati, não vou, cansada de ouvir só a mesma mensagem. E aí, só que no final, eu disse, Tati, eu vou. Eu acho que foi no dia, inclusive, eu falei, eu vou. E quando eu cheguei lá, foi a Vanessa, né? Pastora Vanessa, né? Isso. Fez a abertura e começou a ministrar. E ali eu já fui totalmente impactada pelo testemunho dela, por aquilo que ela expôs, e não tinha nada a ver. Foi quebrado tudo com aquilo que eu vinha, né? Pensando que seria. Armada, já foi armada. E o interessante é que Deus, ele nos chama para ver esse tempo, dizendo assim, peraí, tu acha que tu tá no controle, tu acha que tu sabe de tudo, né? E foi naquele mesmo semana, se eu não estou enganada, eu acho que um dia depois que eu entrei em contato com a senhora. E eu lembro que a senhora falou assim, Rose, eu não respondo as pessoas no Instagram, que eu não tinha o seu contato no WhatsApp. E eu procurei a senhora pelo Instagram e a senhora me respondeu. E imediato marcou, e o que Deus fez através da senhora na minha vida foi absurdo. Glória a Deus. De verdade. Eu nunca tinha tido liberdade de compartilhar a minha história com alguém da forma que eu compartilhei com a senhora. E própria conexão do Espírito Santo, organizando todas as coisas e vendo que a delicadeza que a senhora tem de lidar com a situação. Eu lembro que eu cheguei na igreja, cheguei muito nervosa, em desespero, foi um domingo. E eu lembro que a senhora falou, vamos sentar aqui. No banco da igreja, na hora que a senhora tocou, que a senhora começou a orar, a senhora viu que eu tava tremendo. Foi dia 24 de novembro de 2019. Muito bom. Eu não lembro da Registre. Vou registrar, tá registrado agora, 24 de novembro. E ali a senhora disse assim, não, Rose, vamos pro teu carro. E Deus fez algo... e ali eu aprendi que o próprio Espírito Santo deu uma frase que eu disse para a senhora, que a senhora disse assim, eu gostei do que tu falou, que eu disse, eu vou trazer para a luz aquilo que está em trevas. E desde então eu tenho compartilhado daquele momento, e foi um up, né? Uma chave virou dali para frente na minha vida. Eu vivi sem pendências. E de verdade, eu acredito que o Senhor me chamou para um tempo de liberdade total. Porque eu compartilhei e eu agradeço muito pela sua vida. Eu agradeço muito pelo seu sim. Porque eu sou uma que está aqui falando quantas e quantas outras já foram alcançadas pela mensagem que Deus tem transmitido através da sua vida. É isso, pastora. Meu Deus, que privilégio, né? A senhora tem algum testemunho assim marcante? Alguns eu sei que deve ter inúmeros, como da Rose mesmo, que ela compartilhou aqui com a gente, mas nesse processo do Tarde, entre o Forjadas, teve algum assim, impactou, assim, que marcou a sua vida? Certamente teve, mas eu acho que o nascimento do Forjada, para mim, é um testemunho vivo disso tudo. Quando o meu marido decidiu, então, em 2018 para 2019, que nós não moraríamos mais em Manaus, que nós nos mudaríamos para Recife, eu levei um tempo para transicionar isso, e foi muito difícil para mim me arrancar daqui. Meu marido é recifense, né? Nós já estávamos casados há 10 anos, e ele sempre conversava comigo e dizia, olha, eu
vim de Recife para cá, eu larguei tudo e a gente está vivendo aqui, tudo bem, mas eu gostaria que nós fôssemos viver um tempo lá em Recife. E eu pensava, e o trabalho com mulheres, e o trabalho na igreja, e o meu trabalho mesmo secular, eu trabalhava num lugar que eu gostava muito, como é que vai ser tudo isso? Mas uma das coisas que me prendia mais aqui era o chamado, era a certeza e a convicção da importância desse contato diário, presencial, ou mesmo que não fosse presencial, mas eu entendi o meu chamado. E aí ele dizia, olha, o teu primeiro chamado é a tua família, não adianta você se sentir, né, tão completa se eu tenho sentido de Deus a direção de nós irmos para Recife. E foi um abalo muito grande. Eu lembro que ele foi para para uma conversa de trabalho lá, que ele poderia ficar prestando serviço lá em Recife ou ficar de modo remoto em Manaus. E quando ele chegou lá, ele me disse, Eucilene, surgiu essa possibilidade de eu ficar aqui. E aí? A gente vem? A minha vontade, irmãs, era dizer, não, a gente não vai. A gente vai ficar aqui em Manaus mesmo. Mas eu sabia que era um tempo de Deus para ir para lá. Amém. Então eu passei o ano de 2019 todo me desapegando. Eu fui para Recife, fiquei 3 ou 4 meses sem ter me desligado daqui. Voltei para Manaus e então foi quando eu pedi desligamento de todos os lugares e voltei para lá. Bom, eu saí da Igreja Batista União, né, para congregar em outro lugar lá. Eu entreguei todos os trabalhos do que eu tinha aqui e fui com o coração muito pesado, por um lado. Mas por outro lado, grata a Deus por ter conseguido romper toda aquela minha raiz, que ele brinca e diz que eu sou como uma árvore. O lugar onde eu fico plantada, eu tenho dificuldade de muitas mudanças, né? E ele tem razão nesse sentido. Então eu tive que arrancar as raízes e levar. Interessante que lá nós procuramos muitas igrejas e eu não me adaptei. E aí eu comecei a mergulhar um pouco mais no Clube das Três, eu comecei a ajudar mais e mais pessoas. Eu pensei que eu ia ficar completamente desconectada, mas foi ali que Deus me conectou no meu propósito central. Né? Ali eu tive a convicção de que eu tinha sido chamada para trazer um despertamento na vida das mulheres para uma profundidade maior com o Senhor, independente das limitações, independente das dificuldades. E foi nesse contexto, dentro desse testemunho, que surgiu o Forjada no Secreto. Porque como Tarde Entre Mulheres era um projeto com várias amigas, eu entendia que ficava um pouco difícil continuar aquele modelo de trabalho onde, para decidir qualquer coisa que fosse ser feita, eu teria que conversar com elas. Por exemplo, vocês duas trabalham juntas no De Deus para Nós, então vocês têm que fazer tudo de comum acordo. Imagina, um projeto onde você tem 5 pessoas para decidir tudo, né? Uma postagem de uma arte para uma live tem que passar pela aprovação de A, B e C, e eu estava longe, eu tinha pressa, eu entendi que eu precisava ser um canal de Deus, já que eu estava tendo tempo ali, eu já não estava trabalhando, eu era esposa, né? E tinha tempo também, muito mais, para me entregar ao Senhor. E aí surgiu Forjada no Secreto. Surgiu um projeto onde, dentro de cada universo, né, que a mulher ali, no seu contexto, acaba vivendo, ela pode buscar o Senhor. E eu vivi muitos testemunhos, realmente, com mulheres que estavam se sentindo completamente à parte, mulheres com casamento acabado, mulher com a sexualidade indefinida ou mesmo acreditando que ela estava ali, ela veio num corpo de mulher, mas os desejos dela eram desejos como de homens, e trazendo à luz a palavra, realmente num propósito de orar, jejuar, tomar posição, ver o Senhor mudando vidas, Amém. Transformando circunstâncias, mudando sentenças. Isso é demais. É o maior testemunho, né? É o testemunho do que nasceu, né? Forjada no Secreto. E nesse contexto da transição, como foi para voltar? Para Manaus. Para Manaus. O meu marido brinca e diz, Eucilene, na verdade, você não se mudou para Recife, porque ele se mudou e lá ficou, né? E eu fiquei num vai e vem fabuloso, né? É interessante que Deus falou muito ao meu coração, e também através de pessoas
que eu iria realmente mudar de cidade, mas que Deus abriria portas, que eu voltaria a Manaus muitas vezes. E Ele me traria como viagens missionárias. Uau. Eu já não viria mais só como a filha da Janete que veio visitar a mãe, mas eu viria trazendo a mensagem do reino, e foi isso que aconteceu. Lembra no Tarde Entre Mulheres, 3ª edição, que você participou? Eu te contei que eu já estava morando em Recife. Sim. O Senhor me trouxe, me fez ficar 2 meses. Em 1 mês nós organizamos tudo. Eu fui a idealizadora daquilo. Foi uma missão. Alcançou 300 mulheres e foi lindo. E eu voltei para Recife, então, em dezembro de 2019. Eu já estava morando lá desde setembro, mas eu acabei... Gente, essa questão das datas é muito engraçada. Rodrigo disse que eu ficava como uma turista, né? Eu voltei para lá em dezembro, mas em janeiro eu voltei, porque ia ser aniversário da minha mãe, em janeiro de 2020, e foi o primeiro Forjadas no Secreto realizado para 150 mulheres. Algo que eu resolvi em 1 semana. Eu pensei, eu tô indo para o aniversário da minha mãe, mas eu tô indo debaixo de missão. Amém. Eu preciso usar o meu fôlego de vida, né, para esse resgate de vida, conduzir essas mulheres. Procurei pastora Leila, procurei pastora Léo, falei, vou ficar 1 semana em Manaus. Vocês topam de a gente fazer uma programação para 100 a 150 mulheres? O tema vai ser Forjadas no Secreto, e nós vamos ensinar essas mulheres a se posicionarem no reino, entenderem para que elas foram chamadas e aprenderem que, independente de qualquer coisa, elas precisam voltar para o jardim do Senhor. Elas disseram, top. E foi fabuloso o que aconteceu. Então, eu voltei para Recife de novo, e lá começou a pandemia em 2020, né, em março, e eu comecei, então, as lives, e quando foi no final de abril, eu recebi uma proposta para voltar para Manaus, trabalhando na área que eu trabalhava. É fato que, desde que eu me mudei para lá, eu recebi vários convites para voltar trabalhando. E eu ia, orava, ia toda cheia de jeitinho, dizia para o meu marido, amor, você nem sabe. Eu recebi um convite para voltar para Manaus com um salário maravilhoso. Ele, que legal, mas eu, Silene, a gente vai morar aqui em Recife. Te desapega disso, amor. Para com isso. Desfruta, descansa. Você já trabalhou demais, agora é um tempo de descansar. Quando eu descansei, eu recebi esse convite e eu comentei com ele por comentar. Só que nós morávamos lá em Recife, numa região de praia, né, em Boa Viagem, e como por causa da pandemia tinha fechado tudo, estava um clima estranho, estava um ambiente estranho. E ele se incomodou muito com tudo aquilo e disse, vamos aceitar, a gente volta, fica um tempo e vamos ver o que é que Deus fala, né? Então nós só fizemos trancar o apartamento em abril e viemos, a princípio, para passar 3 meses em Manaus. Eu pensei, na pior das hipóteses, a gente visita a família quando puder, porque estava todo mundo nas suas casas, né? Todo mundo de lockdown. A gente fica lá um pouco matando saudade dos amigos e a gente não vai estar recebendo para isso, então tá tudo certo. Só que quando nós chegamos aqui, Deus confirmou o nosso retorno. E veja, sem força nem violência, Deus confirmou, testificou no coração do marido, daquele que tinha dito, vamos embora. De tal modo que ele disse, não, amor, a gente vai ficar por aqui. Lá, a gente fala com o meu irmão, ele dizendo, né? Ele vende, dá, eu não quero nem voltar para pegar as coisas. Eu falei, meu Deus, que é isso? E quando Deus faz a obra é assim, né? É verdade. Eu fiquei 10 anos tentando convencê-lo. Não, a gente não pode ir. E de repente, quando eu decidi realmente obedecer ao Senhor, porque Deus que tinha me levado, né? Através da decisão do marido, parei de espernear, entrei no descanso, Ele nos trouxe de volta. Amém. E amém. Foi lindo. O tempo de descanso para quem é agitado, é desesperador. É desesperador. Sem nada eu falo por ser pessoal mesmo. Passei por um período agora que a maioria das pessoas, na verdade, a totalidade delas descansa, Rose. Eu disse, eu quero fazer tudo menos descansar. Eu quero fazer alguma coisa, mas de fato a gente tem que descansar, porque Deus é que controla todas as coisas, né? Essa palavra de descanso, eu fui muito ministrada em Salmo 127, que fala que se o Senhor não edificar, então é inútil o trabalho daqueles que edificam. Se o Senhor não for o edificador, então é uma coisa assim, você faz a sua parte,
você tá ali, você se posiciona, mas no resto você precisa realmente descansar. É Ele quem guarda, é Ele quem edifica. E a gente vai aprendendo isso aos poucos, né, pastora? Na nossa caminhada, dia após dia, a gente vai aprendendo. E eu queria fazer uma pergunta, como a senhora se mantém até aqui, desde os seus 23 anos, qual é a âncora? O que tem lhe mantido assim, firme, segura, sabe? Como estar à frente de tantos projetos, ser esposa, ser filha, a gente tem tanta coisa, a senhora tem um trabalho, a senhora tem tanta coisa, o que ele mantém? Qual é o segredo? É uma vida de dependência ao Senhor, né? Eu gosto muito de um texto que está em Efésios 6, onde ele descreve das armaduras de Deus, né? Do verso 10 para frente, mas no verso 18 ele diz, orando em todo tempo, com orações e súplicas, por todos os santos. Então eu já entendi que a gente precisa verdadeiramente ter uma vida guardando a mente no Senhor. Então eu tô caladinha, mas eu tô pensando, eu tô falando com Jesus, eu tô pedindo ao Senhor que guarde a minha mente, que guarde o meu coração. Eu tô cantando, eu tô louvando, eu tô pedindo ao Senhor que me ajude, que me ensine, que me fortaleça. A comunhão, ela é interessante, porque ela traz um alimento para a sua vida, né? A comunhão, ela faz com que você possa verdadeiramente se alimentar. E conforme aquilo que você se alimenta, é o que te põe de pé, né? Se a gente só comer fast food, muito rapidamente vão entupir as artérias e a gente vai apresentar diversos problemas, né? E eu tenho comido muito bolo de chocolate, então nota 0 para a parte física. Mas na parte espiritual, se a gente se alimenta daquilo que é bom, daquilo que é agradável, se a gente usa o tempo que tem consumindo coisas que possam alimentar a nossa fé, nos tornar dependentes do Senhor, a gente vai conseguir se manter de pé. Então eu tenho uma vida muito corrida. E eu aproveito todos os momentos. Se eu estou em casa, eu estou lavando uma louça, eu estou fazendo minhas atividades domésticas, você pode ter certeza que eu estou ouvindo um louvor, eu estou assistindo uma pregação, eu estou edificando a minha mente, eu estou mandando para a minha mente, para o meu coração, conteúdos que possam verdadeiramente me colocar de pé no meio de uma geração tão maluca que é que a gente está vivendo. Se a gente não prestar atenção, achando que está fazendo certo, a gente pode estar entrando em situações de engano terríveis, né? É verdade. É verdade. Então, resumindo, qual é o segredo, Eucilene, de você se manter firme no Senhor? É a comunhão com o Senhor em todo o tempo. Guardar a mente, orar, clamar, né? Jejuar, louvar, conversar, ler, ouvir. Amém. A comunhão. Nós estamos caminhando aqui para o final. Nós já estamos muito edificados com tudo que a senhora tem derramado aqui nessa mesa. Deixa eu fazer uma pausa. Eu estava conversando com a pastora Milena e ela mandou um vídeo sobre uma pastora também, que é, enfim, uma mulher de Deus. E ela disse assim, Tati, tem mulheres, tem pessoas que, enquanto a gente ouve, faz o nosso coração assim queimar, faz a gente querer correr pro secreto. Eu tô aqui, meus amigos, a vontade que eu tenho de trocar dentro daquele quarto. É forjada no secreto. É forjada no secreto, de verdade. É verdade. Tudo, o que a senhora derrama, na verdade. Eu recebi uma palavra do Senhor que ele falou o seguinte, eu não quero pregação, eu quero derramamento da mensagem. Porque aquilo inunda o ambiente, toca pessoas e sim, pessoas são transformadas. E o nome do nosso podcast é De Deus para Nós. E qual é a mensagem que o Senhor tem queimado no seu coração para compartilhar conosco de Deus para nós? Meninas, domingo eu fui convidada para levar uma palavra, uma ministração numa igreja, no aniversário de 13 anos de uma igreja. E eles deram o tema, e o tema era Aleluia. E é diferente, né? Você normalmente pega um tema que é uma frase, mas eles me deram o tema, era uma palavra. Aleluia. Eu fui pensar sobre Aleluia. Eu fui pesquisar sobre Aleluia. E aquilo foi muito de Deus para mim. E eu quero dividir com vocês. Amém.
um pouco do que o Senhor me falou. Vai ser de Deus para nós. Né? E aleluia é uma palavra hebraica. Aleluia. Louve a Deus. E eu fiquei pensando naquilo. Louve a Deus, isso é forte. Nós nascemos para o louvor da glória de Deus, diz ali em Efésios, né? Amém. No capítulo 1. Que nós nascemos para o louvor da glória de Deus. Então, quando nós nascemos, já há uma ordem de aleluia para as nossas vidas. Para nós desenvolvermos uma vida de aleluia, ou seja, de louvor a Deus. No Antigo Testamento, a palavra aleluia aparece 24 vezes. Tem salmo que começa com aleluia, louve a Deus, né? Louve ao Senhor. Termina com aleluia. E é interessante que no Novo Testamento, o aleluia só aparece 4 vezes, ali em Apocalipse, capítulo 19, se eu não me engano. Mas é interessante que se em Gênesis Deus criou o homem, se em Efésios nós lemos, Efésios 1, que nós nascemos para o louvor da glória de Deus, tudo isso vai ter um ápice, e esse ápice vai ser no céu. Amém. E eu queria dividir essa palavra aqui rapidamente com vocês. Esse ápice que vai ter no céu, esse aleluia que nós vamos experimentar. Diz aqui em Apocalipse 19, 1. E depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que os temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que diziam: aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Uau! Quando eu li esse texto, eu pirei, meninas. Quando eu li esse texto, eu entendi que essa chamada de aleluia é para todo mundo. É para o preto, para o branco, para o alto, para o baixo. É para quem não acredita em Deus, é para quem acredita em Deus, é para quem é da denominação batista, assembleia, adventista, católica, é para todo mundo. Enquanto nós temos fôlego de vida, nós vamos ter uma ordem do céu dizendo: faça da sua vida um louvor a Deus. Entregue sua vida a Jesus e que a sua vida seja um louvor a Deus. Suas escolhas, seus pensamentos, suas decisões. Aleluia é muito mais do que uma palavra. É uma decisão, é um estilo de vida. Eu quero glorificar a Deus através da minha vida. Então, renúncias vão acontecer, mudança vai acontecer, transformações vai acontecer. Porque eu não louvo ao Senhor só com as minhas palavras. As minhas ações precisam glorificar a Deus, glorificar o Senhor. Então, enquanto nós estivermos aqui na terra, todos teremos a oportunidade de desenvolver esse aleluia ao Senhor, louvar ao Senhor. É interessante que nas bodas do Cordeiro, quando nós formos chamadas então para o grande momento final, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todos irão louvar o Senhor. Só que alguns desfrutarão dessa glória de Deus, eles vão se assentar à mesa com o Cordeiro. E alguns outros, eles vão sim louvar a Deus, eles vão reconhecer
mas eles vão para o caminho da esquerda, eles vão para a condenação eterna, porque o tempo oportuno de eles decidirem, de eles entregarem as suas vidas, de eles verdadeiramente confessarem ao Senhor e trazerem esse aleluia no coração todos os dias, renunciando e louvando ao Senhor, já vai ter passado. E eu fiquei muito maravilhada, né? Começou só com uma palavra, o tema de um culto festivo de aniversário de igreja. E eu me preparei, falei, gente, que tema lindo. E eu vou então para a igreja, vou falar desse aleluia ao Senhor, vou convidar as pessoas a entregarem suas vidas para Jesus. Quem foi ali que é só um convidado, aqueles que estão fracos na fé, eu vou apresentar essa palavra, orar em nome de Jesus para que essas vidas sejam resgatadas e elas entrem nesse aleluia ao Senhor. E ali, meu marido disse, vou com você, né? Vamos, você vai nessa igreja, um pouco distante da nossa casa. E eu dizia, não, amor, fica aí fazendo tuas coisas, eu vou e volto logo. E eu vou com a minha cunhada. E assim eu fiz. Fui com a minha cunhada e ele insistindo que queria ir. E eu, tola, né? Sem saber que Deus estava preparando coisas e que talvez seria bem importante ele estar ali do meu lado, fui dizendo, não, fica com as tuas coisas. E nós seguimos. E domingo agora à noite, no meio do caminho, indo para aquela igreja, o carro da gente é um carro relativamente novo, né? Revisado ano passado, e o carro parou no meio da rua, no meio da chuva, no trajeto até a igreja. E eu dava na chave, toda a parte elétrica ligava, mas a chave não dava a partida. E eu fiquei pensando, né, querendo dar uma de mecânica, talvez tenha dado um problema aqui de injeção eletrônica, né, gasolina suja, bico entupido, alguma coisa aconteceu. E aí liguei para aquela igreja e avisei, olha, eu já estava a caminho daí, meu carro teve um problema, eu não estou longe de vocês. E o pastor disse, eu vou mandar alguém aí com vocês para poder socorrer. E eu fiquei então no carro. E eu olhei para minha cunhada e falei, a palavra de hoje é aleluia, é louvar ao Senhor. Então aqui a gente está correndo risco, o carro é preto, eu não tenho como descer que está chovendo muito para colocar o triângulo e assim, não só o pisca-alerta, mas o triângulo avisar as pessoas de que tem um carro parado. Eu estou correndo risco aqui de assalto, eu estou correndo risco até de baterem o carro, mas eu vou esquecer tudo isso, porque eu decido aqui que a minha vida e até os riscos que eu estou correndo aqui vão ser um aleluia diante de Deus. E começamos a orar e começamos a louvar. E a gente louvava, e eu dava na chave e nada acontecia. O carro continuava sem pegar. E nós ficamos ali nos entregando de adoração, nós passamos para louvores de guerra e nós começamos a exaltar o nome de Deus e dizer, Senhor, muito obrigada. Se o carro parou aqui, se eu não puder chegar até aquela igreja, só de eu ter aprendido um pouco mais sobre aleluia, só de entender que eu preciso ter uma vida de aleluia a ti em qualquer circunstância, já me valeu tudo. E ali a gente foi perdendo, assim, sabe, noção de minutos, e daqui a pouco o irmãozinho que foi designado bateu no nosso vidro. E eu baixei, comecei a explicar para ele o que tinha acontecido e dei na chave. Irmãs, o carro pegou de primeira, sem falha, sem nada. E nos encheu uma grande alegria ao coração, meu e da minha cunhada. Falei, ó, vem atrás da gente, toca para a igreja, porque a gente vai chegar lá com tudo, né? Teve uma grande provação aqui, para que a gente pudesse, quem sabe, reclamar, murmurar, era o contrário de aleluia, né? A murmuração, a reclamação, eu tiro o louvor ao Senhor e eu canalizo, potencializo para coisa ruim que está sendo ali pensada, vista ou mencionada. E para a glória de Deus, naquela igreja foi uma explosão de poder. As pessoas receberam aquela palavra com amor. Pessoas ali, né, se renovaram na fé. E no dia seguinte eu fui investigar, porque eu fiquei preocupada, né? O que pode ter acontecido? E fiz toda a investigação. Deus abriu portas. Eu não precisei pagar absolutamente nada para fazer toda a avaliação e análise em computadores. E viram e disseram, seu carro está ok, não tem absolutamente nada. E eu disse, aleluia ao Senhor. Então eu quero aqui, nesse momento de Deus para nós, falar com você que talvez esteja atravessando um momento difícil, um momento de enfermidade, um momento de desemprego, um momento de traição.
no seu casamento, na sociedade de trabalho que você tem. Talvez seja um tempo onde você se esfriou na fé e o que vem ao teu coração e à tua mente sejam palavras de para que eu nasci, olha o que aconteceu, tá dando tudo errado, eu tenho o dedo podre, todas as escolhas que eu faço são escolhas que me levam para baixo. Eu quero dizer que o que está faltando na sua vida é verdadeiramente você entregar o seu coração para que o Espírito Santo faça do teu viver, da tua mente, teus pensamentos, das tuas escolhas, um aleluia ao Senhor. Amém. Louve ao Senhor. Tá chorando, tá sofrendo, tá decepcionada, louva ao Senhor. Sabe, meninas, a gente perde muito tempo na vida da gente, abrindo a boca para confessar, para falar, para verbalizar tudo que é natural que está ao nosso redor. Mas a Bíblia diz que a mensagem da cruz ela é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Quando a gente começa a mergulhar um pouco mais nessa forja que o Senhor quer fazer na nossa vida, às vezes, não é nem Satanás, não é o diabo quem vem trazendo as dificuldades, mas é Deus quem vai trazendo, vai permitindo a gente, para que a gente seja habilitada, experimentada, a perseverar, a dizer não, Satanás, está repreendido em nome de Jesus, mas também eu me levanto, eu me posiciono em Deus, nas verdades de Deus. O Senhor, Ele quer verdadeiramente fazer na nossa vida um renovo diário. Ele quer manifestar a glória dele em nós, para que através de nós coisas extraordinárias sejam conhecidas. E eu quero desejar isso para vocês, meninas, Amém. que esse programa seja um aleluia ao Senhor, Aleluia. o louvor a Deus seja conhecido nos quatro cantos desse Brasil, ou quem sabe até em outros países, né? Quando olharem e disserem, gente, duas meninas, duas jovens, tão sedentas, elas querem levar esperança para outras pessoas através do bate-papo descontraído. Né? Eu cheguei aqui um pouquinho nervosa e sabe-se Deus das coisas tão simples que eu contei aqui, o que pode de algum modo ser parecido com a vida de alguém que se sentia completamente impedida de prosseguir, mas que ouviu algo que eu posso ter comentado aqui e disse, deu certo com ela, ela conseguiu. Eu também vou avançar. Amém. Em nome de Jesus. Nós queremos lhe agradecer pelo privilégio de nós nos assentarmos à mesa com a senhora. A gente iniciou dizendo que a senhora é uma referência e nós continuamos dizendo, a senhora é uma referência, uma inspiração realmente para a nossa geração, uma mulher que tem clamado ao Senhor e tem vivido uma vida de devoção e temor. É o que eu consigo verbalizar, porque tem muitas outras coisas que eu não consigo colocar em palavras a respeito da senhora. Glória a Deus. E esse podcast é para você. Esse podcast é para nós, é o de Deus para nós. E a mensagem de hoje foi aleluia. Aleluia. Que a nossa vida seja um louvor ao Senhor. Amém. Eu tô sem palavras, de verdade. Pastora, muito obrigada. Aleluia. Aleluia. É uma das palavras que nós mais falamos, inclusive. E nos conhecem no contexto de quando nós estamos na igreja, tanto eu como a Tati, se nós pelo falar aleluia. Quando nós falamos aleluia, disse-me assim, a Rose está aqui. Ela foi para o Elas por Jesus, que foi a festa do Purim. E lá as meninas disseram, tu não estava lá? Eu disse, não. Mas eu ouvi um aleluia, eu disse, é da Tati. Porque o nosso aleluia, quando nós falamos, ele é parecido. Então, uma vez eu lembro que eu estava no Canaã e a Tati chegou. E ela só fez assim atrás de mim, aleluia. Aí, pequenininho. Ela fez assim, aí eu fiquei procurando, né? Porque, querendo ou não, a gente conhece, né? A voz de quem caminha conosco. E esse aleluia pra gente agora foi um destrinchar de uma palavra que a gente já dizia e agora nós vamos dizer com mais intensidade. Em nome de Jesus. Dizer e viver. Pastora, muito obrigada.
Não temos palavras de verdade para agradecer a Deus pela sua vida, pela sua disponibilidade. E agora a gente deixa mais um recado para os nossos amigos que estão aí nos assistindo. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que nesse dia precisam escutar essa palavra. O podcast é simples, é humilde, mas nós entendemos o propósito e nós queremos viver de fato esse aleluia. Compartilha com o máximo de pessoas que você pode, com seus amigos, com a sua família. Temos certeza que vai abençoar. E fica com a gente, o próximo episódio está vindo aí. Que Deus te abençoe e vamos junto, meus irmãos. Esse foi mais um de Deus para nós e que a sua vida seja um louvor ao Senhor. Aleluia! Muito bom! Meu Deus!